Fala, povo lindo, eu sou o professor Fabrício Pessoa, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico. Então, vamos lá, dando continuidade agora, pessoal, nós iremos estudar a potenciação, tá? Que é a nossa próxima operação matemática. Lembrando, não pode ser considerada uma operação fundamental, porque ela, na verdade, é só uma forma de reescrever as operações fundamentais que a gente já conhece. Nesse caso aqui, a multiplicação. Então, vamos lá, pessoal. A potenciação, ou também como nós costumamos chamar de potência, será representada dessa forma aqui, tá vendo? Você vai ter um número embaixo e vai ter o número em cima. Pessoal, esse número de baixo aqui, que normalmente vai ser o número representado com um tamanho maior, a gente chama isso aqui de base da nossa potência. Enquanto aquele cara que está ali em cima, que normalmente será escrito menorzinho, isso aqui é o nosso expoente, tá certo? É o expoente da nossa potência. E aí, pessoal, se liguem, tá? Que quando a gente está trabalhando com potenciação, o que nós estamos querendo dizer aqui é que toda vez que você tem uma potência de b elevado a n, inclusive isso se lê dessa forma, tá? B elevado a n, você está querendo dizer que esta base está sendo multiplicada por ela mesma a quantidade de vezes que o expoente disser. Então, se eu tenho aqui b elevado a n, isso é b vezes b vezes b vezes b, até nós termos aqui, olha só, um total de n termos. Então, isso aqui, ó, a gente pode dizer que é n vezes, tá certo? Talvez, olha só, né, algebricamente assim, você não entenda muito bem, mas vamos lá que eu vou representar aqui, de fato, de uma maneira numérica, e aí eu tenho certeza que você vai entender. Ó, se eu tivesse aqui a seguinte potência, como sendo um exemplo aqui, tá? Vou botar exemplo. Tivesse a potência 4 elevado a 2. Percebam aqui que a base, né, que está sendo representada de um tamanho muito maior é justamente o 4, enquanto o nosso expoente aqui é o 2. E o que é que isso aqui vai representar, cara? Isso aqui vai representar o 4 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então, 4 elevado a 2 é a mesma coisa de 4 vezes 4, que você já sabe isso daqui por conta das aulas anteriores, que isso vale 16. Então, se a gente tiver, por exemplo, 3 elevado a 4, como é que a gente resolve isso? Olha só, a base da nossa potência nós sabemos que é o 3, enquanto o expoente é o 4. Então, esse 3 vai se repetir 4 vezes. Então, nós teremos a seguinte situação, olha só, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, isso aqui dará 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, isso aqui vai dar 81. Lembrando que talvez no início você não consiga fazer esses cálculos aqui mentais, não. Mas você vai ter calma, vai pegar um papelzinho de rascunho e vai fazer tudo à mão, até que você se acostume em resolver aqui mentalmente. Tá certo? Então, você já aprendeu como é que faz para resolver uma potência na sua essência. Mas não é só isso que a sua escola vai cobrar, que o seu curso vai cobrar, tá certo? O que ele vai cobrar de fato são as propriedades, ou melhor, primeiro de tudo, nós iremos estudar aqui duas consequências principais, tá? Eu vou botar aqui, ó, consequências. E aí você anota no seu caderno também, tá? No seu resumo, ó. Duas principais consequências. A nossa primeira consequência que nós temos aqui, pessoal, é sempre que você tem qualquer número, lembrando que a letra na matemática está representando qualquer número, tá certo? Sempre que você tiver qualquer número sendo elevado a zero, isso aqui sempre vai resultar em 1. Então, vamos lá para a gente fazer aqui um exemplo prático, ou seja, um exemplo numérico, para que você possa entender isso aqui da melhor forma. Se eu tiver aqui 5 elevado a zero, percebam que toda vez que o expoente for zero, independente da base, esse resultado tem que dar 1. Então, se eu te perguntasse aqui, quanto que é 100 elevado a zero? Você me responderia o quê? Perfeito, isso mesmo, é 1, porque essa daqui é a nossa primeira consequência. É que toda potência, independente da sua base, se o seu expoente for zero, o resultado sempre será 1. Beleza? A nossa segunda consequência é a seguinte, é muito parecido. Ó. Toda vez que você tiver uma base e o expoente for 1, isso não vai mudar, tá certo? Isso aqui é a própria
base. Então, vamos lá para a gente fazer aqui um exemplo numérico para que você entenda isso muito bem. Por exemplo, tenho aqui a seguinte potência, 4 elevado a 1. Pessoal, isso daqui tem que ser o próprio 4. Por quê? Porque toda vez que o meu expoente for 1, o resultado já é a própria base. Então, se eu perguntasse para vocês aqui, olha só, estudantes, quanto é que dá 102 elevado a 1? Você me responderia o quê? Perfeitamente, isso mesmo, 102, tá vendo? Porque não vai mudar. Então, essas daqui são as nossas duas principais consequências, tá certo? Agora que nós falamos sobre as consequências e eu tenho certeza de que você entendeu e de que você vai lembrar delas, nós iremos estudar então a nossa segunda parte e a principal, que são as nossas propriedades de potência. Então, já anota aí, tá certo? São as propriedades que não são difíceis não, tá, gente? Só são, assim, só é uma quantidade considerável, mas dá pra gente aprender de boa, tá certo? Então, vamos lá, olha só, a primeira propriedade que eu vou mostrar, que eu vou apresentar para vocês aqui, é toda vez que vocês tiverem ali um expoente negativo. Então, vamos supor que você tem aqui uma base, que eu vou dizer que é B, e o expoente, ele é, por exemplo, menos N. O que é que a gente vai fazer com isso daqui? Repara, olha só, embaixo desse B, você precisa lembrar que tem o 1. Isso aqui, inclusive, a gente já comentou nas aulas anteriores, tá? Então, ó, toda vez que você tiver um expoente negativo, o que você vai fazer é inverter a base, ou seja, quem está embaixo fica em cima e quem está em cima fica embaixo. E aí você abre o parêntese e eleva ao mesmo expoente, só que com o sinal trocado. Perceba que aqui você estava negativo, agora você ficou com ele positivo. Perfeito, você já respondeu aqui a primeira propriedade. Vamos lá para a gente fazer um exemplo numérico para que você entenda isso muito bem. Olha só, o nosso primeiro exemplo é, por exemplo, 2 elevado a menos 3. Como é que nós iremos resolver isso aqui? Ó, analisa aqui comigo. O expoente é negativo. Então, eu preciso lembrar que o 2, por ser um número inteiro, ele está sendo dividido por 1, tá certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Vou inverter a base primeiro, então, se eu tenho 2 em cima, 1 embaixo, vou colocar o 1 em cima e o 2 é que eu coloco embaixo, abro e fecho o parêntese e troco aqui o sinal do nosso expoente. Então, eu tenho que 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 elevado a 3 positivo. Agora, vamos supor aqui que a questão ela não me traga um número inteiro, tá? Mas ela me traga uma fração de fato. Por exemplo, 3 sobre 7 elevado a menos 2. Como é que nós faremos isso daqui? Olha só, a base já é o 3 sobre 7. Então, eu analiso aqui que o expoente está negativo. Então, o expoente negativo, o que é que ele faz aqui? Ele tem que inverter a base. Então, o 7 vai para cima, o 3 vai para baixo, abre parêntese, fecha parêntese e muda aqui, olha só, o sinal do nosso expoente. Então, ficaremos ali com 7 sobre 3 elevado à segunda potência, elevado a 2. Então, muito simples, né, gente? Bem tranquilo, não tem segredo não, tá? Então, vamos lá para a gente poder falar aqui da nossa segunda propriedade. Essa segunda propriedade ela é bem interessante, ela é muito importante para as nossas futuras resoluções de questões. Qual é essa nossa propriedade? É a potência da potência. Então, pessoal, vamos supor que eu tenho aqui, olha só, uma base, tá certo? Uma potência B, que está elevado aqui a um expoente n, mas ele também está elevado a outro expoente m. Então, toda vez que você tem aqui dois expoentes, você pode multiplicar esses dois caras. Então, você faz assim, ó, repete a base e multiplica os expoentes, n vezes m. Tá vendo? Então, temos aqui a nossa segunda propriedade, uma das propriedades principais. Vamos lá, então, para a gente ver isso aqui, olha só, em forma de exemplo, tá? De exemplo numérico, de fato, para que você entenda, não saia daqui com dúvida nenhuma. Vamos supor que eu tenha 4 elevado a 3, tudo isso daqui elevado a 2. O que eu posso fazer é assim, ó, repito a base da potência, que é o 4, e multiplico os dois expoentes. Ó, vai ficar assim, 3 vezes 2. Então, ficaremos com 4 elevado a 3 vezes 2. Isso aqui a gente sabe que vai dar 6. Tá vendo? Vamos lá para a gente fazer um outro exemplo. Ó. 3 elevado a 4, tudo isso daqui elevado a 3. Por exemplo, ó,
repito a basezinha, que é esse 3, e multiplico os expoentes. Então, ficaremos ali com 4 vezes 3. Então, a resposta tem que ser 3 elevado à 12ª potência. 3 elevado a 12. Fechou? Vamos lá para a gente falar sobre a nossa terceira propriedade da potência, que é quando você tem ali um produto, ou seja, a tua base está sendo escrita em forma de produto. Por exemplo, olha, eu tenho B vezes C, e esse B e esse C estão elevados ao mesmo tempo a um determinado N. Então, perceba aqui, ó, que a sua base está sendo escrita em forma de uma multiplicação. Então, o que é que você faz com isso aqui? A gente costuma dizer que é a distributiva da potenciação. Então, ó, todo mundo que está dentro do parêntese vai receber esse mesmo expoente. Então, ficaremos com B elevado a N e C elevado a N. Vamos lá para a gente poder fazer aqui um exemplo numérico para que você entenda muito bem isso daqui. Ó. Exemplo, vamos supor ali que nós tenhamos 4 sobre 5, tudo isso aqui elevado à segunda potência. Perdão, 4 vezes 5. Eu ia botar 4 vezes 5 e escrevi 4 sobre 5. Ó, que coisa, viu? 4 vezes 5, tudo isso daqui elevado à segunda potência. Então, ficaremos assim, ó, todo mundo vai receber, né? Porque eu tenho aqui o caso da nossa distributiva. Então, ficaremos com 4 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Resolvendo isso, ó, dá 16 e aqui dá 25. Aí, se eu quiser fazer o resultado, eu faço. Se não, posso deixar ali que não vai alterar em nada. Tá certo? Vamos lá para a gente ver a nossa quarta. A nossa quarta propriedade aqui, pessoal, parece muito com essa de cima. Na verdade, é a mesma coisa, só que agora você tem a base sendo escrita em forma de divisão. Então, você tem aqui B sobre C elevado, por exemplo, a um determinado N. Isso aqui vai dar B elevado a N dividido por C elevado a N, ou seja, todo mundo vai receber assim como essa de cima. Tá certo? Então, um exemplo numérico para que você possa recordar disso daqui sempre e anotar já no seu resumo aí. Você pode dizer assim, ó, 4 sobre 5, tudo isso elevado à segunda potência. Todo mundo recebe, porque aqui também é distributivo. Então, ficaremos com 4 quadrado sobre 5 quadrado. Resolvendo, teremos 16, porque 4 ao quadrado é 4 vezes 4 e 5 vezes 5 dá 25. Resolvida ali a nossa questão. Tá certo? Agora, vamos aqui para a gente passar para a nossa quinta propriedade, tá certo? Que seria aqui letra E, né? Aqui não seria 4, mas seria D. Desculpem, tá? Relevem aquele errinho ali. Então, olha só. Teremos aqui a nossa próxima propriedade, que também, assim, é de extrema importância que você lembre, na verdade, né? Essa daqui eu acredito que seja a principal, que é produto de potências de bases iguais. Então, vamos supor que você tenha duas potências aqui, ó, e elas estejam se multiplicando. Então, toda vez que você vê ali duas potências se multiplicando, você já vai ter que analisar qual é a base de cada uma. Percebam que nossa primeira potência, a base é B. E a nossa segunda potência, a base também é B. Ou seja, essas duas bases aqui, elas são, ó, bases iguais. Então, se elas são iguais, o que a gente pode fazer? Olha só, nós podemos repetir a base e somar esses expoentes, tá vendo? Vou até colocar essa regra aqui de azul, ó, que é como a gente costuma dizer, tá? Nós repetimos a base, ó, então, repete a base e soma os expoentes, ó, e somam os expoentes. Muito fácil, tá certo, gente? Isso, inclusive, é um negócio que vocês precisam carregar, tá certo? Consigo. Então, vamos lá para a gente fazer aqui um exemplo numérico que eu tenho certeza que vocês vão entender e vão carregar isso aqui pelo resto da vida de vocês, ó. Então, exemplo aqui, eu tenho 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 3. Percebam, vocês têm aqui duas potências se multiplicando e olha essas bases aqui. Eu posso dizer que as duas bases elas são o quê? Ó? São bases iguais. Então, se são bases iguais, o que eu posso fazer é repetir a base e somar esses expoentes. Então, ficamos aqui com 2 mais 3. Portanto, teremos 4, 2 mais 3. Isso aqui dá 5 elevado à quinta potência. Tá vendo?
Muito simples, né, gente? Faremos aqui, então, a nossa próxima, que é a nossa sexta, tá? Que parece muito com essa anterior. Só que agora você tem aqui potências de bases iguais se dividindo. Então, toda vez que você tem duas potências de base iguais se dividindo, você repete a base e subtrai os expoentes. E sempre lembrando, tá? O de cima menos o de baixo. Cuidado para não inverter. Então, vou botar aqui também a observação, tá? Que vocês vão repetir, ó. Repete a base e subtraem os expoentes. Subtraem os expoentes. E aqui vocês conseguem resolver qualquer questão que envolva divisão ou multiplicação de potências de bases iguais. Mas aqui para a gente passar, né, para o nosso exemplo prático, tá? Para o nosso exemplo de fato numérico. Então, se eu tivesse assim, ó, 4 elevado à quarta potência, dividido por 4 elevado à terceira potência. Como era que eu faria isso aqui, ó? Percebam, são duas potências que estão se dividindo, essas potências possuem bases iguais, porque a base da primeira é 4, a base da segunda também é 4. Então, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, fica o expoente de cima, que é o 4, menos o expoente de baixo, que é o 3. Então, ficaremos aqui com 4 elevado a 4 menos 3 dá 1, e 4 elevado a 1, a gente sabe que toda potência em que o nosso expoente é 1 é a própria base, o resultado, tá certo? E por último, agora nós temos aqui uma que ela é bem interessante, ela não é obrigatória o professor passar, mas quando o professor passa, claro, né, fica super diferencial para o aluno, que é quando nós temos ali uma potência e o seu expoente aqui, ó, é um expoente fracionário, ou seja, o expoente está em forma de fração. Toda vez que vocês tiverem ali uma potência com o expoente sendo uma fração, vocês podem transformar isso daqui em uma radiciação, ou seja, em uma raiz. Então, o que eu faço? O primeiro passo é, depois que eu analisei aqui que o nosso expoente é fração, eu vou desenhar uma casinha aqui de fato, tá vendo? Ó, uma casinha de raiz e vou colocar a base dentro, ó. Já repito a base. Agora a gente vai analisar. Eu vou pegar o número que está em cima, tá certo? Ele está em cima, ele vai ficar dentro da casinha junto com o B. E o cara que está embaixo, ele vai ficar fora, ele será o índice da nossa potenciação, ou da nossa radiciação, tá certo? Da nossa raiz. Então, vamos aqui para a gente fazer um exemplo numérico para que vocês entendam 100% isso daqui, ó. Vamos supor que eu tenha 4 elevado a 1 sobre 2, tá certo? Percebam aqui que o nosso expoente, ele é um expoente fracionário. Então, o que eu preciso fazer aqui primeiro, ó, é determinar, ou seja, fazer a nossa casinha da raiz, repetir a base e seguir a seguinte ordem. Quem está em cima fica dentro da casa com 4. E quem está embaixo vai ficar fora, se transformando em índice. Então, ficaremos aqui com a raiz quadrada de 4. Isso aqui, claro, vai valer 2. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Por hoje a gente encerra. Espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem esse assunto aqui inteiro, tá? É um assunto de grande importância, de grande valia para vocês, principalmente para quem quer prestar Enem, tá certo? Que precisa ali estar com isso na ponta da língua. Vou deixar uma lista de questões aqui embaixo para que vocês vão aplicando essas propriedades e qualquer dúvida é só me procurar, fechou? Então, se inscreva no meu canal, deem like nesse vídeo e mandem para um amigo de vocês que também estão estudando e que também tem muita dificuldade na matemática básica. Então, beijo enorme, bons estudos e até a próxima. Valeu!